Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de saúde, aliás, com alerta. Olha só, o Brasil está abaixo da meta de vacinação contra o HPV. A cobertura está abaixo do patamar estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações e pela Organização Mundial da Saúde. É o que mostra um estudo realizado pela Fundação do Câncer. Os dados são do levantamento de registros de vacinação do Programa de Imunização de meninas entre 9 e 14 anos no período de 2013 a 2021 e de meninos de 11 a 14 anos entre 2017 e 2021. O estudo observou que, em todo o Brasil, a cobertura vacinal contra o HPV caiu entre a primeira e a segunda dose. No caso das meninas, a primeira dose alcançou 76% dessa população e a segunda foi para 57%. Já na população masculina, a adesão à vacina contra o HPV é inferior à feminina. E a cobertura vacinal entre meninos foi de 52% na primeira dose e 36% na segunda, índice muito abaixo do recomendado, que é de 90%. A vacina contra o HPV, o papilomavírus humano, previne contra vários tipos de câncer, entre eles o de colo de útero. O imunizante está disponível de graça no SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos, em esquema de 2 doses, e para mulheres e homens transplantados, pacientes oncológicos e portadores de HIV de 9 a 45 anos, em esquema de 3 doses. E eu mudo de assunto para falar que o novo marco fiscal pode ser divulgado ainda nesta semana. O presidente Lula havia adiado o anúncio para quando ele voltasse da China. Mas como a viagem foi cancelada, a pressão pelo novo arcabouço fiscal cresceu. O cancelamento da viagem do presidente Lula à China pode antecipar a apresentação da nova regra fiscal. A possibilidade foi relatada por interlocutores da presidência. Para a equipe econômica do governo, tudo depende de Lula marcar uma data para a divulgação da proposta. Apesar do diagnóstico de pneumonia, o presidente Lula não deve deixar de cumprir a agenda oficial dos primeiros dias desta semana. Ele deve fazer reuniões na residência oficial, em Brasília. O presidente já esteve com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo já concluiu todos os trabalhos técnicos sobre o novo arcabouço fiscal. O próximo passo é apresentar as respostas de algumas dúvidas apontadas pelo presidente Lula. Uma versão do texto da nova regra fiscal já foi apresentada às principais lideranças políticas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por exemplo, sugeriu que a proposta, que vai limitar o gasto público, não deixe de levar em consideração o nível de investimentos no país. Bom, e agora a gente traz uma notícia triste. Uma professora morreu e outras 4 pessoas foram feridas em um ataque à faca dentro de uma escola pública na cidade de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu nesta manhã na Escola Estadual Tomásia Montoro, que fica na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Segundo a PM, o autor do ataque seria uma adolescente de 13 anos de idade, aluno do 8º ano da escola. O estudante foi imobilizado por uma professora de educação física antes da chegada da polícia. As vítimas, entre elas um aluno, foram socorridas pelo serviço de atendimento móvel de urgência. O agressor foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia. No celular do adolescente foram encontradas informações de ataques em outras escolas do país, o que pode indicar que o crime foi planejado. E eu mudo de assunto agora para trazer as notícias internacionais. E olha só, parece até história de filme. Pequim anunciou nesta segunda-feira que deteve um cidadão japonês por espionagem. A embaixada japonesa na China foi informada sobre a prisão de um homem com idade aí por volta de 50 anos. A identidade do homem não foi revelada e nem o suposto crime ou quando a pessoa foi detida. As autoridades chinesas tomaram medidas coercitivas criminais este mês contra um cidadão japonês. Este cidadão é suspeito de se envolver em atividades de espionagem, violando a lei penal e a lei anti-espionagem da República Popular da China. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares e com o Acordo Consular China-Japão, o lado chinês
compartilhou as informações com a Embaixada do Japão na China. Tóquio confirmou que a Embaixada do país na China foi informada de que um japonês com idade por volta de 50 anos estava detido em Pequim. O governo japonês disse que busca acesso consular para o homem. Em outubro de 2019, as autoridades chinesas prenderam um professor japonês por suspeitas de espionagem. Ele foi liberado e enviado ao Japão no mês seguinte. E olha só, as Forças Armadas sul-coreanas anunciaram que a Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira 2 mísseis balísticos em testes militares. A iniciativa foi confirmada pelas Forças Armadas sul-coreanas. Os novos lançamentos fazem parte de uma série de testes com armamentos nas últimas semanas pelo país asiático. Os mísseis partiram da região de Junggwa, na província de Hwanghae do Norte, e voaram quase 370 quilômetros cada. O Ministério da Defesa do Japão também confirmou o lançamento. A imprensa japonesa citou autoridades que afirmaram que os 2 mísseis voaram em uma trajetória irregular em uma área fora da zona de exclusão econômica nipônica. O lançamento ocorre depois de Seul e Washington terem concluído na quinta-feira seus maiores exercícios militares conjuntos em 5 anos. Pyongyang considera que estas manobras são um ensaio de invasão e declarou na sexta-feira que os exercícios recentes, denominados Escudos de Liberdade, foram um treinamento para ocupar a Coreia do Norte. A imprensa estatal norte-coreana afirmou na semana passada que os exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul exigiam dissuasões de guerra mais fortes, incluindo uma capacidade de ataque nuclear multifacetada e ofensiva. O regime norte-coreano realiza exercícios militares próprios, incluindo o segundo lançamento do ano de um míssil balístico intercontinental e o teste de um drone submarino de ataque nuclear. E eu falo de futebol agora. Será realizado na noite desta segunda-feira, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Libertadores, a Copa Libertadores da América. Ao todo, 32 equipes estarão na disputa, sendo 7 delas brasileiras. A principal competição de clubes da América do Sul vai começar. O sorteio dos grupos será realizado a partir das 21 horas, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, onde é a sede da Conmebol. Já a primeira rodada está marcada para o dia 4 de abril. De acordo com a classificação no ranking da Conmebol, as 32 equipes foram divididas em 4 potes. As 8 melhores compõem o pote 1 e assim por diante até o pote 4. Cada um dos 8 grupos será composto por um time de cada pote. Uma das regras para o sorteio é que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo e se enfrentar na primeira fase. A exceção vale para os classificados pela pré-Libertadores. Assim, o Atlético Mineiro pode disputar com outro clube brasileiro. Os brasileiros classificados são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Os 2 melhores de cada grupo avançam. Na fase de mata-mata, acontecerá um novo sorteio dia 5 de julho. E a grande final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã. A partida está marcada para o dia 11 de novembro. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!